Boa noite, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos aqui nas sextas-feiras para o estudo do Evangelho. E sexta-feira se estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Então, como preparação para o início da nossa reunião, do nosso estudo, eu vou ler a passagem do Evangelho que me coube hoje. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então vamos orar, meus irmãos. E hoje a nossa oração vai ser a de Maria Dolores no livro Coração e Vida, recebida por Chico Xavier, capítulo 15, prece. Vamos ver a prece que Maria Dolores nos envia. Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso, não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Que os nossos amigos espirituais que velam por nós nos permitam a nossa reunião na nossa amada escola, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que possamos entender o teu Evangelho, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje vai ser sobre esse capítulo 27 que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: Pedi e obtereis. E Jesus vai nos explicar sobre a oração, contando esta parábola super conhecida de todos nós, estudada. Mas é uma parábola que nós temos que analisar bem detalhadamente, porque aqui nós encontramos preconceitos, julgamentos feitos por esse fariseu. E o exemplo deles mostra como nós devemos agir. E então Jesus começa dizendo assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Oração é uma súplica religiosa a Deus. Subiram ao templo. Então a palavra subir, elevar. Então, na hora da oração, nós temos que elevar o sentimento, que é o coração, e pensamento, que é a mente.
com respeito, fé e humildade, características da oração. Os homens subiram ao templo. O que é um templo? É uma igreja, local respeitável destinado ao culto religioso, para o louvor, para o agradecimento, para as súplicas a Deus. Então nós temos que analisar as palavras também do Evangelho. Então, subir ao templo para orar. E esse templo, que saudade do templo da nossa escola Jesus Cristo. Ainda não podemos estar presentes nesse templo sagrado, onde oramos, onde agradecemos a Deus as bênçãos. Olha o agradecimento. Não podemos estar presentes lá no templo, mas estamos fazendo dos nossos lares um templo de oração, de estudo, de pregações, de bons conselhos, de boa palavra, aliviando muitas dores, muitos sofrimentos. Temos que agradecer essa tecnologia que nos permite isso. O templo também pode ser o nosso íntimo. O que estamos fazendo com o nosso coração? O que estamos fazendo da nossa casa? E também o templo é o nosso corpo, que é o templo da nossa alma. Então nós vemos que as palavras que Jesus falou, elas têm uma interpretação vasta para que nós possamos entender o seu evangelho. Então ele conta essa parábola para nos mostrar essa diferença entre as pessoas, como é a nossa atitude na hora da oração. O fariseu orgulhoso, vaidoso do seu saber, do seu poder, do seu status social, do seu dinheiro, o seu exibicionismo, o seu orgulho, porque ele vai estar julgando as pessoas. Eu não sou como essas outras pessoas, nem como esse publicano. Então, preconceituoso. E estava com isso dizendo para Deus o que ele fazia. O publicano, ao contrário, o publicano humilde, o publicano com simplicidade fez a sua oração: meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. O grito de uma alma. Então, como nós fazemos a nossa oração? Também gritamos assim? É o grito, como disse o Clóvis no livro Histórias que Jesus Contou, é o grito de uma alma arrependida de seus pecados, com humildade, com sinceridade. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, recebido por Chico, no capítulo 24, ele fala sobre a humildade. Ele diz que nós temos que ter o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Nós não podemos nos orgulhar de nada, porque ainda somos muito pequenos, ainda somos arraigados aos preconceitos, aos julgamentos, ao orgulho e à vaidade. Temos que colocar esses vícios, esses defeitos de lado. Não devemos alimentar isso, porque a oração, como diz lá o salmista, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Temos que ser pessoas de bem e aprendemos isso todo dia. O que estamos fazendo com esse aprendizado? E Kardec vai colocar as suas impressões, a sua palavra,
a sua explicação no item 4. E Kardec nos diz: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Então, numa parábola, numa história comparativa, que a parábola é uma história comparativa, ele vai nos dar as explicações necessárias ao nosso entendimento. Jesus disse: quando orardes, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Deus sabe todas as coisas, não precisamos ficar gritando, falando, enunciando como o fariseu, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, que era o que a lei de Moisés mandava. Mas não precisa falar isso, que Deus sabe. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Olha a oração do publicano, simples, pequena. Não é gritando nem falando muito que se faz uma prece. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Nós temos que ter a caridade em nosso coração, fazer do nosso coração um templo para que o bem entre. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento em que tantas almas estão sofrendo, e de sofrimento de toda ordem, não só pela doença, mas pela falta de alimento, pela falta do remédio, pela falta da comida, nós temos que ser fraternos, solidários, para que a nossa oração chegue ao alto. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, aqui Kardec nos coloca diante de nós mesmos, como nós devemos agir diante da oração, como vai ser a nossa prece, como vai ser essa qualidade da prece, porque não adianta fisicamente nós estarmos no lugar sagrado, no templo, fisicamente presente, se dentro de nossos corações ainda não nasceu, ainda não brotou essa chama da caridade, da humildade, da fraternidade, do respeito, da fé, que deve nortear a nossa prece, não é? Então, nós precisamos pensar nisso, pensar em como agir diante da oração. Por isso, Jesus vai colocar essa parábola, vai fazer essa comparação entre pessoas que eles conheciam, que era o fariseu e o publicano, o orgulhoso e o humilde, o vaidoso e o simples. Então, a nossa atitude diante da oração a Deus, então a humildade que temos que ter. Mas, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que humildade não é servidão, porque nós podemos confundir ser aquele que está sendo servil. Servir é uma coisa, ser servil é outra. Então, servir ao próximo é uma caridade, é um bem que faz bem à nossa alma também, mas não podemos ser servis.
Então, humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. Olha a liberdade que nós temos que ter. Mas não é essa liberdade que sair gritando por aí de que é livre, eu sou livre. Não, é uma liberdade com responsabilidade. É uma liberdade que vai nos fazer humildes. Então não podemos confundir as palavras. Nós não podemos ser servis. Não podemos usar da servidão, mas temos que ser servos do amor. Então, Jesus falou: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Então, temos que aprender com ele. E nós estamos numa marcha evolutiva. Nós precisamos evoluir sempre, estudar, aprender, procurar sempre coisas novas, boas para o nosso espírito. Então, nós temos uma marcha horizontal de aquisição de conhecimentos, e isso é muito importante. Olha a tecnologia, olha esse avanço das vacinas, tanta gente fazendo, se preocupando com o outro. Olha esses cientistas, esses médicos, essa área de saúde, nós temos que orar muito por eles. Então, é uma marcha horizontal de conhecimentos, mas também é uma caminhada na verticalidade, na conquista de valores morais. Então, esses valores, a humildade é um desses valores. Então, nós precisamos pensar nisso. E a mensagem de Emmanuel para a noite de hoje, dentro deste capítulo que o nosso diretor doutrinário tão sabiamente coloca em nossas mãos, é do livro Taça de Luz, por espíritos diversos, recebidos por Chico Xavier. E essa mensagem de número 17, ela foi recebida no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, em 1952. Então, a gente vê que as verdades, elas são eternas, elas são atemporais. Então, nós estamos estudando uma mensagem vinda do alto de 52. E ela se intitula Orar. Orar, o que é orar? É identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Quem nos fala isso é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo de oração. Então, nós vemos que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Então, o momento da oração é um momento sagrado, é um momento divino que nós temos que fazer dentro da nossa alma, dentro, em segredo no nosso coração, para podermos ser ouvidos. Então, Emmanuel vem na sua mensagem explicar para nós. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino, que é o capítulo do Evangelho que nós estamos estudando nas sextas-feiras na Escola Jesus Cristo. Então, Emmanuel nos diz: semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Então, olha a nossa responsabilidade de pedir e obter. O mestre falou, ele falou, pedi
e obtereis. Ele não disse isso ou aquilo. Mas a nossa responsabilidade, olha a liberdade que nós temos de pedir. Mas o que pedir, né? Qualquer propósito, qualquer objetivo é oração. Então, na nossa oração, nós podemos pedir, agradecer, louvar, ser uma oração intercessória, que nós fazemos muito para os doentes, para aqueles que necessitam de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Então, qualquer propósito nosso é uma oração. A prece nasce das fontes da alma, na feição de simples desejo, que emerge do sentimento para o cérebro, transformando-se em pensamento, que é força de atração. Nesse sentido, todo anseio recebe resposta. Então, esse recurso divino em nosso benefício, que é a oração, também nós vemos no capítulo 26 do livro Pensamento e Vida, o capítulo sobre oração. Então, a preocupação dos espíritos de nos ensinarem como devemos orar, o que devemos pedir. Pedi e obtereis. Pedir o quê? Pedir como? Pedir para quê? Todo anseio recebe resposta. Há orações que são atendidas de imediato. E nós temos provas disso. Orações que são atendidas de imediato. Enquanto que outras, à maneira de sementes raras, reclamam largo tempo para germinação, florescimento e frutificação. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, temos que saber esperar. Mas nós, no nosso imediatismo, nesse desejo desenfreado de ter a resposta para as nossas súplicas, para o nosso propósito, nós não sabemos esperar. Então, é como as plantas e muitos frutos hoje, pela ganância de querer que o fruto amadureça rapidamente, ele perde o sabor. E nós vemos isso, sentimos isso, não esperamos o tempo certo da natureza para colhermos os frutos. Assim também a nossa oração. A nossa oração, nós temos que esperar, confiar, ter fé, que a resposta vem. Muitas vezes não é a resposta que queremos, mas é a resposta que necessitamos. E lá na frente nós vamos ver a misericórdia divina de não ter dado para nós aquilo que nós pedimos, porque não era o certo. Necessário, portanto, vigiar sobre o manancial de nossas aspirações. Olha como é importante também o Jesus nos disse: orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que estamos pedindo, vigiar as nossas atitudes na hora da oração, não sermos como o fariseu orgulhoso, que vai desfiar a sua vida para Deus e vai julgar os semelhantes, preconceituoso que era. Como nós estamos nas nossas atitudes atuais? Somos preconceituosos? Quantas vezes julgamos as pessoas sem saber o íntimo de cada um? Então, temos que ter aspirações de estudo, de bondade operante, de fé ativa. Então, no livro Roteiro
nós vamos encontrar essas anotações de Emmanuel no capítulo 28, intitulado Sintonia. Como nós estamos fazendo? Aqui, Emmanuel nos diz: as rogativas do bem elevam-se às esferas superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de purgação das trevas indefiníveis. Olha a nossa sintonia. Vigiamos os nossos pensamentos, vigiamos a nossa sintonia com o bem ou com o mal. Anjos existem e nós sabemos disso. Olha os nossos anjos da guarda que velam por nós. Anjos existem habilitados a satisfazer aos bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham apostos. Olha o que Emmanuel nos fala, olha o alerta que ele nos dá. Entidades da sombra se acham apostos a fim de colaborarem com os maus. Então, o que nós estamos sendo? Bons para atrair, ter a sintonia com os bons ou com os maus? Então, nós vemos Martins Peralva, no capítulo 3 do livro Estudando a Mediunidade, ele nos explica: o nosso ambiente psíquico será inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude e do ideal que esposamos. Quem ama irradia forças benéficas e irresistíveis em torno de si, envolvendo salutarmente os que dele se acham próximos. Vemos isso, sabemos disso. Quantas pessoas que chegam até nós nos sentimos bem, é uma paz, é uma alegria, é uma simpatia, porque eles estão em sintonia com o bem, atitudes bondosas. Mas também temos muitas vezes pessoas que chegam até nós que nós não nos sentimos bem, porque eles estão com entidades de sombra que estão apostos, são invisíveis. São Paulo já disse que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Boas ou mais? Então, essa sintonia deve ser importante para nós. Então, cada alma, como ele diz aqui, cada alma vive no clima espiritual que elegeu. Nós somos responsáveis por nós. Não adianta a gente querer botar a culpa só nos espíritos. Nós é que atraímos o bem ou o mal. Traçar um roteiro para a nossa organização mental. A mente é o espelho da nossa alma. Então, como está a organização mental? E nós estamos num momento atual da humanidade que nós precisamos organizar a nossa mente. Como? Com estudo. Olha o que nós estamos fazendo agora, estudando o Evangelho de Jesus, orando, querendo nos aperfeiçoar. Reflexão. Temos que refletir, repensar. Essa pandemia não é um acaso. Nós temos que refletir para que nós estamos passando por isso. Não é por quê, é para quê. Lutar contra pensamentos negativos. Nós temos que organizar a nossa mente e afastar pensamentos negativos. É isso que Emmanuel está nos ensinando. Por que pensar o mal, pensar que está doente? Não, vamos pensar positivamente. Sou forte,
tenho saúde, minha mente é limpa. Avaliar os próprios atos, conhecer a nós mesmos, como Santo Agostinho nos ensina na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que toda noite ele fazia o exame de consciência. O que fiz durante o dia? Pequei contra Deus? Pequei contra o meu irmão? Pequei contra a minha consciência, os meus atos? Então, se fiz alguma coisa de errado, no dia seguinte vou consertar. E ele nos ensina isso, não é? Perguntar sempre o que isto vale para a eternidade. Então, nós temos aqui um roteiro, como o livro Roteiro de Emmanuel, recebido por Chico, nos ensina. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar, refletir, não fazer as coisas atabalhoadamente, não fazer irrefletidamente, não sermos impulsivos, refletir, pensar, perguntar a nós mesmos, não é perguntar aos outros, não é vigiar o outro. O que isso vale para a eternidade? Porque a nossa verdadeira vida é a eterna. Nós estamos aqui numa experiência. São muitas as experiências que nós tivemos durante esses milênios todos, mas a atual experiência, uma oportunidade da nossa encarnação atual em que temos esse aprendizado todo, olha quanta responsabilidade que nós temos. Então, aqui, Emmanuel continua. Forneçamos os temas elogiáveis ou infelizes de nossas cogitações mais íntimas. E os executores invisíveis se manifestarão ativos. Nós, com os nossos temas, nós elegemos, não é? Como nós vamos eleger os nossos companheiros. E eles são executores invisíveis, se manifestarão ativos, contribuindo na realização de nossos projetos, de conformidade com a natureza de nossas intenções. Olha a intenção do fariseu e do publicano ao orar. A intenção do fariseu era se mostrar, se exibir para Deus com todo o seu poder. E a intenção do publicano era de simplicidade, era de se reconhecer pecador. E aí nós precisamos reconhecer que ainda não sabemos pedir. O título do capítulo que estudamos é Pedi e Obtereis. Então, nós ainda não sabemos pedir, como Santo Agostinho nos ensina. Pedimos mal, pedimos o mal e pedimos continuando maus. Como que essa nossa oração vai ser ouvida se nós não sabemos pedir? Reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Nós ignoramos, nós pedimos demais, nós pedimos errado. Imitemos o divino amigo na oração dominical, a oração mais perfeita que existe é a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, que é recitada em todas as igrejas cristãs.
porque está no Evangelho, está na boa nova que o Mestre veio nos trazer, quando ele nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso. Deus é Pai de amor, misericórdia. Então, ele nos dá a medida certa das nossas necessidades. Nós não podemos, não devemos nos revoltar porque não recebemos o que pedimos, porque nós pedimos errado, nós pedimos o mal. E ele é Pai. Quando Jesus fala Pai Nosso, é o Pai de toda a humanidade, é o Criador. E Jesus, co-criador com ele, o seu Filho unigênito, único, nos ensina isso na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade, justa e soberana na terra e em toda parte. A vontade de Deus, que é soberana e justa, ela está em toda a parte. Não podemos questionar essa vontade de Deus. Temos que aceitar, faça-se a tua vontade. Veio a pandemia, é a vontade de Deus para abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, mostrar que nós precisamos ser mais fraternos, mais solidários com a dor alheia. Então, nós vemos que essa súplica ao Pai misericordioso, aprender essa confiança perfeita, foi feita por uma fiel seguidora do Cristo, que foi Célia Lúcius. No livro 50 anos depois, que conhecemos a sua história e que comparamos com a da Santa Marina da Igreja Católica, nós vemos que essa santa, ela exemplificou os ensinamentos de Jesus durante toda a sua vida, de renúncia, de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia para com todos os irmãos. Perdoou aqueles que o ofenderam. E ela, no final da vida, já quase sem forças, reunidos as crianças da escola, do seu horto, ela, que a sua vida até amoleceu o coração do pai Epifânio, o prior do convento, e ele trouxe o irmão Marinho para terminar os últimos dias no convento, e as crianças estavam contando a ela em volta da sua cama, do seu leito, já quase morrendo. Um dos meninos chega: irmão, tenho rogado a Jesus te devolva a saúde preciosa. Olha a súplica dessa criança para aquele a quem ele tanto amava, que era o irmão Marinho, que tanto carinho, tanto ensinamento dava para eles. E ela, já agonizando, nos dá essa lição que Jesus nos ensinou. Meu filho, nós não devemos pedir ao Senhor isso ou aquilo, e sim a compreensão de sua vontade, que é soberana e justa. Nós temos que compreender a vontade de Deus, que é soberana e justa, que é isso que o Pai Nosso nos ensina. Faça-se a tua vontade, não a nossa.
Nós temos o direito de pedir, porque Jesus falou: pedi e obtereis. Mas temos que esperar. Então, termina Emmanuel este capítulo, esta mensagem. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo. Olha só, essa mensagem foi recebida em 52, mas é um tempo atual. O ensinamento do Cristo é atual. O seu evangelho não tem data de começo, meio e fim. É infinito. Nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos. Todos nós desejamos, todos nós pedimos, mas sempre Emmanuel tem uma condição. Ele sempre fecha as suas mensagens nos mostrando o caminho que temos que seguir. Então, desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito, com finalidade, com benefício, é serviço que raros corações sabem fazer. Porque orar, falar simplesmente, é fácil, todos nós desejamos na oração, mas tirar o proveito da oração com o coração é que é difícil, com desprendimento, com aceitação, com entendimento. Aí é que está a chave de todo esse ensinamento de Jesus para nós. Então, a parábola do fariseu e do publicano é para nós um roteiro, para que nós possamos comparar. Então, aqui nós temos um pensamento de Carlos Moraes. As condições de vida serão sempre resultado dos teus pensamentos. Então, temos que vigiar, sim, os nossos pensamentos e saber que ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Então, as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, nosso Pai, de amor, de misericórdia, de bondade, para que nós possamos obter as respostas que nós tanto almejamos, as respostas que nós tanto queremos, mas fazê-las com humildade, com respeito, com simplicidade das palavras. Nós não podemos também até ofender aqueles mais simples, com palavras que eles não conhecem, não sabem. Então nós precisamos trazer o evangelho para o nosso coração e fazer com que ele se expanda a todos que chegarem até nós, para que nós possamos ter uma sintonia com os espíritos de luz, que os nossos anjos guardiães nos protejam, nos guardem, que a nossa amada escola Jesus Cristo possa continuar com o seu propósito de fazer o bem, de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que nós possamos estar sempre unidos em pensamento e em sentimentos, para que possamos atrair os bons espíritos junto de nós. Então vamos fazer a nossa oração final.
Jesus, nosso Senhor, Mestre, Divino Amigo de todas as horas, a Ti endereçamos a nossa oração, com os corações agradecidos por tantos ensinamentos que temos recebido, Senhor. Fazei com que a nossa fé seja fortalecida, a nossa esperança renovada a cada dia, para que tenhamos coragem, força de enfrentarmos todas as dificuldades e compreendendo que a vontade do Pai é soberana e justa. Queremos louvar-te, Senhor, mas também pedir pelos nossos irmãos que sofrem, pedir a coragem, a lucidez, a compreensão e o bálsamo das vossas energias salutares para aliviar o sofrimento de toda essa humanidade. Abençoa a nossa amada escola Jesus Cristo, a todos, Senhor, que trabalham, que servem, que ajudam, de toda a ordem. E pedimos, fica conosco e despede-nos, Senhor, na vossa santa e doce paz. Que assim seja.